Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Como vocês já estão ligados, agora pela manhã você acompanha as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Mas e aí? Você está se cuidando? Dormindo e se alimentando bem? Bons hábitos de sono e alimentação são fundamentais para que você possa ir bem nos estudos. Além disso, tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você, aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Capriche, cuide bem delas. Faça com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Só assim poderemos completar o nosso ano letivo, independente desse coronavírus. Aliás, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara. Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem firmes, lendo muito e estudando com a gente, todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Bom dia, crianças! Estou aqui novamente, professor Júnior, lá da Escola Zeneida. Hoje estou mais uma vez para dar aula de língua portuguesa para todos os alunos do quarto e do quinto ano. Na segunda-feira, o professor deixou uma tarefa para vocês. Vocês lembram? O que nós vamos precisar na aula de hoje? Mais uma vez, cadernos, lápis e borracha. A tarefa que o professor deixou lá na segunda-feira era sobre os textos informativos. Lembram? Textos que traziam informações ao leitor. Vamos ler o texto da tarefa? Tráfico de animais silvestres. Por causa da grande diversidade da nossa fauna, o Brasil é um dos países mais procurados por traficantes de animais silvestres. Junto com a devastação das florestas, a retirada de animais para o tráfico já causou a extinção de inúmeras espécies. Os animais são vendidos como se fossem mercadorias e escondidos em sacolas ou malas para saírem do país. Esses animais valem muito dinheiro para os contrabandistas. Observe as informações do quadro a seguir. Animal e o valor médio por unidade. A cobra jiboia vale em média R$3.000. A tartaruga, R$700. A arara vermelha, R$6.000. A arara azul, R$120.000. O mico-leão dourado, R$40.000.
A cobra cascavel, R$ 2.800. A jaguatirica, R$ 20.000 e o tucano toco, R$ 4.000. Vejam, uma outra maneira do texto informativo se apresentar, né? Ele apresenta uma descrição aqui e também um quadro, né? Uma tabela trazendo os animais e o valor médio de cada unidade. As questões da tarefa eram: agora responda considerando as informações da tabela. Pergunta: qual é o animal mais caro? Nós voltamos para a tabela e vemos que o animal mais caro é arara azul. Acertaram? Qual é o animal mais barato? O mais barato é aquele que custa menos, né, por unidade. Lá na nossa tabela nós vemos que o animal mais barato é a tartaruga. Muito bem. Qual é o segundo animal mais caro, o segundo maior valor que é gasto, né, para cada unidade de animal? Vamos ver? Segundo a tabela, é o mico-leão dourado, que custa R$ 40.000 a unidade. Só perde ali no nosso quadro para a arara azul. Quais animais não podem ser comprados com R$ 10.000? Se nós olharmos na tabela, né, do nosso texto, nós vemos que não podem ser comprados com R$ 10.000 a arara azul, a jaguatirica e o mico-leão dourado, porque eles custam mais do que R$ 10.000. Então, veja lá se você acertou. Quantas araras vermelhas é possível comprar com o preço de uma arara azul? A arara azul custa R$ 120.000, já a vermelha custa 6. Quantos 6.000 cabem dentro dos 120? Se você está assistindo às aulas de matemática e fazendo os exercícios, você sabe interpretar esse texto aqui, né? Cabem 20, né? Porque os 120.000 é 20 vezes maior do que os 6.000. Então, se você respondeu 20, você acertou. Quais animais têm a média de preço mais alta no mercado do tráfico? Os répteis ou as aves? Então a gente tem que ver quanto que custam lá em média as aves, né? Olhar as araras, né? O tucano, né? Que são aves, quanto que dá a média ali de preço, e os répteis. Se nós fizermos essa análise, nós vemos que os que custam mais caros são as aves, né? Porque a arara azul custa muito e é um valor muito acima dos outros. Enquanto que, a última pergunta: quais animais têm a média de preço mais baixa no mercado do tráfico? Os répteis ou os mamíferos? Então nós vamos ver quais os répteis que nós temos lá: as cobras, né? A cascavel, a jiboia, nós temos a tartaruga também, ou os mamíferos, né? Mico-leão, ou a jaguatirica. Se a gente for ver a média, os que custam menos são os répteis, né? Veja que, olha, a tartaruga, por exemplo, custa R$ 700 uma unidade. Então, se você conseguiu estas respostas, parabéns, sua tarefa está corretíssima. E para a aula de hoje, pegue seu caderno e vamos preparar o cabeçalho. Data, hoje é o dia 10 de junho, quarta-feira. Coloque seu nome completo, você já está no 4º ou no 5º ano, né? Aula de língua portuguesa. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Os objetivos de hoje são ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. Nós já estamos craques nos gêneros, nos textos informativos, né? Identificar a função na leitura e usar adequadamente na escrita os sinais de pontuação. Só para relembrar que os textos informativos têm como objetivo principal informar o leitor sobre um determinado assunto. Então, o texto da tarefa, por exemplo, que nós vimos, ele informava o valor médio dos animais que são traficados, né? E ele esclarece qualquer dúvida em relação ao tema. Para a aula de hoje, o professor também trouxe um outro texto informativo. Vamos lá? É uma notícia, né? Nós já vimos, lembra da notícia do golfinho? Agora o professor trouxe uma notícia um pouquinho maior. Olha lá, uma cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Você acredita? Inacreditável!
mas é verdade. Na cidade dinamarquesa de Odense, com 190 mil habitantes, 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou skate. Em alguns colégios, é até mesmo proibido estacionar carro na entrada. Não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta, explica Lars Eriksen, diretor de uma escola local, para o Washington Post. Os policiais dão multa para os pais que insistem em fazer isso, conclui. O governo de Odense investe em mobilidade urbana. Segundo a responsável de trânsito da cidade, Connie Clausen, há 545 quilômetros de ciclovia e 1.000 quilômetros de ruas na cidade. E mais, quando os pequenos ciclistas chegam em uma intersecção de ruas maiores, eles podem seguir caminho tranquilamente por meio de túneis ou pontes onde a passagem de carros é proibida. Acreditamos que semáforos não são tão seguros para crianças, explica Connie. Antes de entrar na escola fundamental, durante a educação infantil, as crianças participam de um projeto onde aprendem a andar de bicicleta, se comportar ao transitar pelas vias, respeitar sinalização de trânsito. E aí, partiu Odense? Vocês conhecem Odense? Vocês sabem onde fica essa cidade? O texto diz que é uma cidade dinamarquesa. Para que cada um de vocês se localize mais ou menos, o professor trouxe um mapa. Nesse mapa mundial aqui, o professor marcou aqui com um aviãozinho aonde fica a nossa cidade, a cidade de Ponta Grossa, e também marcou aqui, ó, aonde fica a cidade de Odense, que fica num país chamado Dinamarca. O texto finaliza com uma pergunta, né? Um convite dizendo: e aí, partiu Odense? Ó, se nós sairmos de Ponta Grossa e irmos para Odense, vamos lá conhecer a cidade? Olha só, Odense, como o nosso texto diz, é uma cidade onde a presença de bicicletas, ela é muito marcante. Olha a quantidade, né? Tem um estacionamento enorme de bicicletas. Nós vemos ciclistas andando pela cidade. Então, olha, é uma cidade muito bonita, parece bem segura mesmo para as crianças irem de bicicleta para a aula. Uma outra imagem da cidade, olha só, essas faixas azuis são próprias para os ciclistas, né? São as chamadas ciclovias. Lembra lá do nosso texto que o professor leu, que onde existe um cruzamento de ruas perigosas, nós temos um espaço próprio para os ciclistas. Veja que cidade bonita, essa imagem foi tirada lá do Google Maps, né? Veja como também tem a presença dos ciclistas, olha, muito marcante, sempre muita gente utilizando das bicicletas, um espaço, esse espaço azul, as ciclovias próprios, né, para as pessoas andarem de bicicleta na cidade. Então é uma cidade que é bem convidativa para a gente conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre o texto, né? O texto, uma cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola, você acredita? A função dele é qual? Eu tenho 4 opções. A opção A, divertir o leitor. Opção B, transmitir um ensinamento. Opção C, fazer uma propaganda. Ou opção D, dar uma notícia. Opa, o professor já contou lá no começo que era uma notícia, que noticiava o fato das crianças irem de bicicleta para a escola. Então, divertir o leitor não é uma resposta correta. Transmitir um ensinamento, também não. Fazer uma propaganda, também não. Nós não temos um produto, né? Dar uma notícia, correto. Se você marcou a letra D, a sua resposta está certa. Questão número 2, anote lá no seu caderno. Por que em alguns colégios de Odense é proibido estacionar carros na entrada? Se lembra? Temos 4 alternativas. A, porque os carros poluem o ar. B, porque não é seguro para as crianças que chegam a pé ou de bicicleta. C, porque os alunos são proibidos de usarem carros para ir às escolas. Ou D, porque não há vagas de estacionamento suficientes para todos. Então, segundo o nosso texto, né, em várias escolas lá da cidade de Odense não é permitido estacionar carros. Por quê? Porque não é seguro para as crianças, né? Sempre a segurança das crianças está em primeiro lugar.
Vejam que, quando a gente vai entender um texto, além da leitura e das informações que são necessárias para a sua compreensão, nós utilizamos uma série de recursos. Entre eles está a pontuação. Reparem lá na nossa tela que vários sinais de pontuação foram utilizados para fazer a leitura do texto, a composição do texto. Entre eles nós vemos lá o ponto de interrogação, foram utilizados pontos de exclamação, foram utilizadas vírgulas, ponto final, o recurso das aspas, né? Além dos dois pontos e das reticências, né? Vejam só, lá no título onde ele diz assim, uma cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola, você acredita? O sinal de pontuação utilizado é o ponto de interrogação. Olha só, o professor trouxe lá da nossa sala de aula, que a maioria de vocês do 4º e do 5º ano tem, um cartaz que traz justamente quando é utilizado o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Olha só, uma pergunta. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Beleza? Então, quando ele faz isso lá na nossa imagem, quando ele diz assim, ó, você acredita? Ele está fazendo uma pergunta, né? Você acredita que as crianças vão de bike? Se a gente parar para pensar aqui na nossa cidade, é quase inacreditável, né? Quando ele diz assim, ó, inacreditável, mas é verdade, ou seja, o ponto utilizado é a exclamação. Veja só, quando que nós utilizamos o ponto de exclamação? Ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria. Então, quando ele diz assim, inacreditável, mas é verdade, ele está espantado com isso, né? Mas é verdade, isso acontece. Também é utilizado o quê? A vírgula e o ponto final. Se nós formos ver, a vírgula indica uma pequena pausa na frase. Então, se nós vamos utilizar uma vírgula, significa, opa, aqui a leitura tem uma pausa. A vírgula também é utilizada, gente, em outros casos lá no nosso texto, quando nós vamos elencar as coisas, né? Dizer, ó, a pé, de bicicleta, skate. Então, eu estou citando as coisas e para separar, eu utilizo a vírgula. Muito bem. O ponto final, que é quando nós finalizamos uma frase. Então, olha lá, o ponto final indica o fim de uma frase. Beleza, gente? Então, isso aqui é só para a gente ir relembrando do uso dos sinais de pontuação, né? O texto também traz, olha só, as aspas. Para que servem as aspas? Quando ele diz assim, ó, não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta, explica Lars Eriksen. Veja que a vírgula ali foi utilizada para dizer que o Lars Eriksen disse isso. Portanto, a fala dele está entre aspas. Vamos ver o significado das aspas? Olhem lá. No nosso painel aqui, as aspas indicam a cópia de um texto ou uma frase, o que alguém pensa ou fala. Então, a pessoa que foi entrevistada ali, ela disse, não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta. Então, a fala nesse texto, ela foi indicada pelas aspas, né? Mas nós vimos lá na aula da professora Lucimara, na semana passada, que quando alguém vai falar, por exemplo, nos contos que ela trabalhou, que existe um outro recurso de indicar uma fala, que também é o travessão. Olha só, o sinal de travessão está aqui. E ele indica o quê? Indica a fala de alguém em algum diálogo. Então, há um exemplo aqui embaixo. Ó, a professora falou, : travessão. Copiem as atividades. Então, além das aspas, nós também podemos utilizar o recurso do travessão. Também temos o quê? O uso dos dois pontos e das reticências. Olha o trecho. As crianças participam de um projeto onde aprendem : andar de bicicleta, se comportar ao transitar pelas vias, respeitar a sinalização de trânsito, reticências.
Os 2 pontos, gente, vamos relembrar, eles indicam o quê? 2 pontos indicam uma enumeração, ou quando alguém vai dizer algo, né? Então nós vimos lá que para usar o travessão, nós colocamos 2 pontos, parágrafo, travessão. Aqui também nós vamos enumerar as coisas que eles aprendem lá no projeto, andar de bicicleta, se comportar, respeitar a sinalização de trânsito. Então, os 2 pontos foram utilizados nesse sentido. E o recurso das reticências. Para que servem as reticências? Vamos relembrar? As reticências servem para indicar uma pausa maior que a vírgula, mas que ainda não é o fim da frase, né? Ou que existem outras coisas também a serem elencadas. Por exemplo, ó, o exemplo aqui do cartaz. Gosto muito de frutas. Morango, laranja, melancia, abacate, maçã, banana. Significa que continua a lista de frutas que eu gosto, né? Então vejam, dentro de um texto nós encontramos uma série de sinais de pontuação, né? Para que a gente relembre esses sinais de uma maneira mais lúdica, o professor trouxe para vocês agora a Batalha dos Pontos. Como que vai funcionar essa Batalha dos Pontos? É um jogo, aqui nós temos um cartaz, olha que bonito esse cartaz que o professor confeccionou. Nesse cartaz nós temos várias coordenadas. As linhas aqui na horizontal, elas trazem números, né? Linha 1, 2, 3, 4, 5. E as colunas na vertical, elas trazem as letras, né? A, B, C, D e E. Os alunos vão participar dessa aula. Como que eles vão participar? Segundo, cada um vai escolher um desses envelopes e dentro desses envelopes nós temos sinais de pontuação. Estes sinais podem ou não se encaixar dentro destas frases aqui, olha que o professor trouxe, para ter um sentido nesta frase. Tá? Então nós vamos dividir vocês, aí o pessoal de casa, em 2 grupos. O grupo dos meninos e o grupo das meninas. Sempre que aparecer na tela um menino e escolher um envelope, nós vamos para o cartaz dos meninos. Sempre que aparecer uma menina, nós vamos para o cartaz das meninas. A equipe que completar antes, olha só, a Batalha dos Pontos, e chegar aqui ó, no troféu, vai ser a equipe campeã. Estão preparados? Vamos ver se vai dar certo? Quem será que vai vencer? Será que é a equipe das meninas? Será que é a equipe dos meninos? Vamos lá para a nossa primeira participação? Oi, professor. Eu escolho o envelope B5. Então, olha só. A Júlia escolheu o envelope B5. Vamos lá. Dentro do envelope B5, nós temos um ponto final. Vamos lá para o cartaz das meninas. Eu gosto de macarrão, batata frita e salada. Cabe um ponto final aqui? Opa, cabe. Aqui nós temos o fim de uma frase, né? Então aqui, ponto final para a Júlia. Muito bem. Envelope B5 da Júlia com o ponto final. Um ponto para as meninas. Eu escolhi o 2D. O Bruno, olha só, o Bruno escolheu então o envelope 2D. Vamos ver qual é o sinal de pontuação que nós temos aqui. Tá bem escondido, vamos lá. Nós temos uma vírgula. Então vamos lá para o cartaz dos meninos. Qual o nome do professor? Opa, acho que aqui é uma pergunta, então não cabe a vírgula. Que doce gostoso. Vírgula no final da frase, acho que não dá certo. O nome da menina é Flávia, também está encerrando a frase, né? Ana comprou tomate, ovo e leite. Opa, ele elencou aqui, né? Então aqui eu acho que cabe uma vírgula. Vamos colocar lá? Muito bem, opa. Então, um ponto aqui para o Bruno Olívio. Meninos estão empatados com as meninas. Vamos para a nossa próxima participação.
Eu escolhi a C1. Muito bem. A Gabriele participou escolhendo o envelope C1. Vamos lá ver o que tem dentro desse envelope? Nós temos um ponto de interrogação. Será que tem alguma pergunta aqui para a gente utilizar o ponto de interrogação? Olha só, eu gosto de macarrão, batata frita e salada. Eu já coloquei um ponto final. Juliano foi dormir tarde. Será que cabe alguma outra? Quem viu minha mochila? Qual desses será que parece mais com uma pergunta? Juliano foi dormir tarde? Pode ser uma pergunta. Quem viu minha mochila? Aqui eu acho que está mais claro que é uma pergunta, né? Então vamos preencher com um ponto de interrogação. Muito bem. As meninas pontuaram mais uma vez. Vamos lá para o C1. Nossa próxima participação. Vamos lá? Olha só, o Derek então escolheu o envelope A1. Vamos ver o que tem aqui dentro. Outro ponto final. Será que cabe um ponto final agora para os meninos? Qual o nome do professor? Opa, acho que aqui é uma pergunta, né? Que doce gostoso. Acho que alguém gostou desse doce. O nome da menina é Flávia. Será que se ele afirmar... Opa, mas essa frase aqui, Ana comprou tomate, ovo e leite. Já usou a vírgula, acho que cabe um ponto final, vou colocar aqui. Muito bem. Então, mais um ponto para os meninos. Tá todo mundo indo muito bem, hein? Será que tem mais participação? Vamos dar uma olhada lá. Não vamos esquecer de marcar o ponto do Derek. Oi, professor, tudo bem? Eu escolhi o A4. A4 para Camila. Vamos lá, então? A4. Aqui nós temos outro sinal de pontuação. Que sinal é esse aqui? Que ponto é esse? As reticências. Será que cabe aqui no cartaz das meninas? Vamos lá. Eu gosto de macarrão, batata frita e salada. Tem a letra E, então encerrou a frase. Juliano foi dormir tarde. Também não cabe as reticências. Aqui nós já preenchemos. Como o céu está bonito. É uma afirmação, né? O garçom disse, já vamos fechar, senhor. Eu acho que não coube. Então, desta vez, as meninas não marcaram um ponto. Será que os meninos vão passar as meninas? Professor, o meu é E2. E2 para o Matheus. Vamos lá. E2. Opa, o professor estava indo no A2, desculpa. Vamos lá para o E2. Que ponto é esse aqui? É uma exclamação. Lá no cartaz dos meninos, será que tem alguma frase que cabe a exclamação? Qual o nome do professor? Acho que é uma pergunta. Que doce gostoso! Olha só, está admirado com o doce. Eu acho que cabe, hein? Então vamos colocar aqui o ponto de exclamação. E não é que os meninos passaram as meninas? Vamos marcar o pontinho deles lá. Será que tem mais alguma participação? Professor, eu escolhi o A3. Agora, para o time das meninas, nós temos a Soniara, que escolheu o A3. Vamos dar uma olhada? O que será que tem aqui? 2 pontos. Vamos lembrar, os 2 pontos eram utilizados quando? Quando eu ia elencar alguma coisa ou quando alguém ia falar. Então, vamos procurar aqui no cartaz das meninas. Juliano foi dormir tarde. Não dá para usar 2 pontos. Como o céu está bonito. Acho que também não cabe 2 pontos. O garçom disse. Opa, alguém vai falar. Então, se alguém vai falar, eu posso utilizar os 2 pontos. Nesse caso, parabéns, Soniara.
A 3 da Soniara. 2 pontos e mais um ponto para as meninas. Vamos marcar lá. Tá empatado, esse jogo tá acirrado, hein? Oi, professor, eu escolho E5. Então, João Vitor, para o time dos meninos, escolheu o E5. Vamos lá. Ele escolheu as aspas. Dentro aqui do jogo dos meninos, será que cabe aspas? Aspas a gente usa para quando alguém vai falar e tal. Aqui nós temos um diálogo, mas tem... Opa, acho que não vai caber, né? Então, nós não vamos conseguir utilizar. Agora foi a vez dos meninos não marcar um ponto. Será que temos mais participação? Estou curioso. Quem será que vai ganhar? Então, olha, os meninos não marcam ponto. Oi, professor, eu escolho C4. Então, a Maria Eduarda escolheu a coluna C, linha 4. Vamos dar uma olhada lá. O que nós temos aqui? Uma vírgula. Será que cabe mais alguma vírgula aqui? Eu gosto de macarrão, vírgula, batata frita. Cabe sim. Ponto para as meninas. Muito bem, Maria. Tem mais participação? Quem será que vai ganhar mais um ponto para as meninas? Olha lá. Oi, professor, tudo bem? Eu escolho no envelope o 2B. 2B para o Emanuel. Vamos lá? 2B nós temos 2 pontos. Será que cabe 2 pontos aqui para os meninos? 2 pontos a gente usa quando alguém vai falar. O cabeleireiro perguntou: você quer cortar o cabelo? Olha só, cabe sim. 2 pontos. Parabéns. Ponto para os meninos, Emanuel. E esse jogo não sai do empate, hein? Próxima participação. Eu escolhi o envelope D3. A Anne, minha aluna lá do 4º ano, escolheu o D3. Vamos ver o que tem aqui. Exclamação. Será que tem alguma frase que traz espanto ou admiração? Como o céu está bonito. Olha só, está admirada com o céu. Cabe sim. Ponto para as meninas. Esse jogo tá legal, hein? Vamos para a próxima participação? Oi, professor, eu quero envelope C5. C5 para o Eros. Vamos lá, Eros. C5. Olha só, nós temos um travessão. Será que alguém vai falar aqui na equipe dos meninos? O cabeleireiro perguntou. Travessão, né? Você quer cortar o cabelo? Muito bem, mais um ponto aqui para os meninos, lá no C5. O jogo continua empatado. Oi, professor, tudo bem? Eu escolhi o B3. B3 para Gabriele, vamos lá. Ponto final. Será que cabe aqui? Juliano foi dormir tarde. Muito bem, cabe sim um ponto final. Estou dizendo, né? Estou afirmando, ele foi dormir tarde. Então, olha só, mais um ponto para as meninas. Oi, professor. Tudo bem? Eu escolhi o envelope D1. Muito bem, D1 para o Daniel. Olha só, envelope D1. Ponto final de novo. Será que cabe outro ponto final? Qual o nome do professor? Pergunta. O nome da menina é Flávia. Muito bem, posso usar o ponto final tranquilamente. Então, D1 para o Daniel, ponto para os meninos. Esse jogo está acabando. Quem será que vai ganhar? Olha só, falta pouco. Oi, professor, eu escolho E1. E1 para a Maria Eduarda. Vamos lá. E1. Ponto final de novo. Olha só. O garçom disse: já vamos fechar, senhor. Posso utilizar o ponto final? Posso sim. Ponto para as meninas.
Olha só, as meninas estão chegando. Oi, professor, eu quero envelope 3C. 3C para o Bruno. Vamos lá. Olha, aqui nós temos uma interrogação. Será que cabe? Qual o nome do professor? Cabe sim. Vamos lá? Mais um ponto para os meninos. E agora? Bem, professor, eu escolho o envelope B4. B4 para as meninas. Vamos ver, será que elas vão conseguir? Aqui nós temos um travessão. Será que alguém vai falar aqui? Opa, o garçom disse 2 pontos. Travessão, já vamos fechar, senhor. Olha só, as meninas conseguiram. É a última chance agora dos meninos. Se eles... Vamos ver como que está o nosso placar? Se eles acertarem agora, temos um empate. Se eles errarem, as meninas vencem. Vamos lá para a nossa participação? Oi, professor, eu escolho o envelope E4. E4, vamos lá. Para os meninos, o Lauro escolheu E4. Nós temos uma vírgula. Será que cabe a vírgula lá? O único espaço que nós temos vazio aqui é: o cabeleireiro perguntou, 2 pontos. Você quer cortar o cabelo? Se é uma pergunta, eu precisaria ter um sinal de, um ponto de interrogação. E eu tenho uma vírgula, então não deu certo. Com isso, gente, nós temos o quê? Parabéns, meninas, vocês venceram o nosso jogo. Mas vale lembrar que o mais importante é aprender a utilizar os sinais de pontuação. Lá no nosso material complementar, o professor deixou mais uma tarefa para vocês. Leiam, realizem e nos mandem fotos das atividades, tá? Na sexta-feira nós vamos corrigir, tudo bem? Um grande abraço do professor e eu estou muito feliz em estar aqui junto com vocês. Até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática, isso mesmo, com a professora Ana-Li. Bem, mas antes da gente começar a aula de hoje, a gente vai corrigir a tarefa que eu deixei para vocês lá no site, lembram? Então vamos ver aí na telinha a tarefa? Então a tarefa dizia lá, né, que no domingo o Dário pegou o carro, foi passear pelas ruas do bairro e aí na malha quadricular está aparecendo o trajeto que ele fez. Sabendo que o lado do quadradinho vale 100 metros, quantos metros Dário andou com o seu carro nesse passeio? Então observamos na sequência, né, que vai aparecer ali, ó, né, todo o trajeto, né? Então vamos ver o primeiro trajeto. Nós tínhamos andado 3 casinhas. No segundo trajeto, 3 quadradinhos, desculpe. Depois na segunda parte do trajeto, mais 4 quadradinhos. Aí na sequência, 2 quadradinhos, mais 2 quadradinhos, mais 1 e mais 2 para fechar. Então, observando tudo isso e sabendo que o lado vale 100, a gente fez ali, ó. Lembra da aula que a professora falou para vocês lá atrás sobre a decomposição de números, né, pelas potências, pela multiplicação em potências de 10? Então, a gente vai usar esse conhecimento para essa tarefa agora. Olha lá. 3 vezes, que foram os 3 primeiros quadradinhos, vezes o quê? Vezes 100, porque é o tamanho do ladinho, né? Então, 3 vezes 100, mais 4 vezes 100, que são os outros seguintes, mais 2 vezes 100, mais 2 vezes 100 de novo, mais uma vez o 100 e terminando com mais 2 vezes o 100. Agora, juntando tudo isso, 300, mais 400, mais 200, mais 200, mais 100 e mais 200, a gente chega no 1.400. Então, ele andou 1.400 metros. Muito bem, então a tarefa está corrigida e eu acho que tem bastante gente acertando aí, né? Porque vocês são bem espertos. A professora está muito contente com vocês. Bem, vamos ver a nossa aula de hoje. O que será que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vamos ver aí nosso objetivo? Então, a gente vai resolver situações, problemas envolvendo as ideias da adição e da subtração.
Então, esse vai ser o nosso trabalho de hoje. A gente vai resolver problemas tanto, né, envolvendo adições quanto subtrações. Então, essas duas operações, né, a adição e a subtração, elas fazem parte de um campo de conceitos que a gente chama de campo aditivo, tá? Porque ela envolve, né, as ideias muito parecidas. Não bem parecidas, mas elas têm uma ligação ali, né? Tanto a adição quanto a subtração. A adição, a gente tem algumas ideias que a gente adiciona, a gente acrescenta, né? A subtração, a gente retira, a gente quer saber quanto falta para completar, né? A gente faz comparações para ver quantos a mais ou quantos a menos a gente tem. Então, são ideias que envolvem esse campo aditivo. Então, é isso que nós vamos fazer. A gente vai resolver problemas deste campo, né? Que envolve tanto a subtração quanto a adição. Para isso, a gente vai resolver problemas, então vamos ver o nosso primeiro problema. Vamos ver ele na telinha? Então, o nosso primeiro problema está dizendo lá: uma loja de festas comprou 1.750 copos coloridos, amarelo, vermelho, azul e verde. Sabendo que 250 copos são amarelos, que os vermelhos são 150 a mais que os amarelos e que o total de copo azul, né, os copos azuis, é a mesma que os amarelos e os vermelhos juntos. Quantos são os copos verdes? Então veja o que a professora, existe muito raciocínio aí, olha, dá pra gente já ter essa ideia rapidinho qual é a resposta final? Não, né? Por quê? Porque o problema, esse problema realmente vai exigir da gente aí um pouquinho de serviço. A gente vai ter que se esforçar um pouquinho para resolver. Mas não tem problema, a gente está aqui para isso, né? A gente vai fazer junto. Então, vamos fazer a análise do problema devagarzinho, a gente vai olhar pedacinho por pedacinho. Então, aí na telinha vai aparecer de novo o problema para vocês, para a gente fazer a análise dele. Então, vejam, quais são os pontos importantes do problema? A gente vai mostrar para vocês aí, que é esses pontos que a gente vai ter que se atender. Então vejam lá, apareceu o número 1750, né? Então esse número é um número importante, é um número total. O que mais que apareceu aí? Vamos ver? 250 copos amarelos, então 250 são amarelos, muito bem. Qual a outra informação importante? Que os vermelhos são 150 a mais que os amarelos. Então, 150 a mais que os amarelos são os copos vermelhos. O que mais que vai aparecer aí no problema? Vamos voltar lá? O que tem de importante? Tem que o total de copo azul é a mesma quantidade de amarelo e vermelho junto. Então, o amarelo mais o vermelho vai ser igual ao copo azul. E o que mais nós temos de importante aí na nossa informação do problema? Quantos são os copos verdes? Essa é a nossa pergunta. Então aqui a professora marcou, né? A professora fez aqui, volta aqui para mim agora, olhando para a professora. A professora marcou aqui no nosso quadro algumas informações importantes. Então olhem aqui, ó. Então, a professora registrou aqui, ó, 1.750, que era um dos pontos importantes, 250 amarelos, os vermelhos, né, a professora até não escreveu a palavra vermelho aqui, mas vamos colocar um Vzinho aqui para saber que é vermelho. Os vermelhos são o 150 a mais que o amarelo, então vai ter que pegar o conjunto de amarelo mais esse valor para ter o vermelho. E que o azul, ele é a quantidade de amarelo mais de vermelho junto. E eu quero saber quantos verdes tem. Bem, para a gente resolver esse problema, a professora vai fazer de novo o que a gente sempre faz aqui quando a gente resolve problemas. Vamos ver se você está ligadinha em casa. O que a professora sempre faz quando vai resolver problemas? Isso, a professora desenha, a professora rabisca, a professora põe as ideias no papel para ficar fácil de ver, né? Então, olha um registro diferente que a professora vai fazer para vocês aqui agora. Então, vou pegar aqui uma canetinha, né? E vocês vão olhar como que a professora vai registrar, que vocês também podem registrar aí no caderninho de vocês meio que parecido.
tá? Então vejam lá, que daqui a pouquinho vocês também vão acompanhar lá no nosso slide. Então aqui a professora vai fazer de conta, né, que eu vou pegar assim, ó, uma espécie de conjunto, tá? Vou fazer aqui um conjunto, um conjunto grande, e vou dizer que nesse conjunto grande ele vai valer 1750, tá? Então eu vou pôr ali o 1750. Olha como é que a professora registrou. Observe. Eu fiz um círculo, não é bem um círculo, né? É um conjunto, né? Uma roda, uma coisa meio que parecida com isso, mas não é nem roda nem círculo. Mas enfim, é um conjunto. E eu coloquei o valor 1750, representando todo esse círculo aqui de dentro. O que mais que a gente tinha de informação lá no problema? Que nós tínhamos 250 amarelas. Isso aqui era certo. Ele disse bem claramente, 250 é amarelo. Então a professora vai fazer dentro desse conjunto um conjunto menor, que vale o valor do amarelo, né? Então vamos lá, a professora vai pôr aqui, ó, uma bolinha, uma espécie de conjunto menor, e aqui dentro eu vou escrever 250. Então olha como é que a professora fez aí. Viram? Então, dentro do conjunto grande, eu fiz um conjunto menor e coloquei o número dentro, 250. Esse 250 representa os amarelos, tá? Vou pôr a M ali para representar amarelo. Muito bem. O que mais que a gente sabia do problema? A gente sabia que o vermelho era 150 a mais que o amarelo. Então, olha o que nós vamos fazer aqui de novo no registro. Bem, se é 150 a mais que esse, eu vou fazer aqui, ó, de novo o conjunto do 250 e vou fazer do lado um conjunto ligado com 150. Então, 250 com 150. Então, olha o que a professora fez aqui, ó. Eu fiz um conjunto com outro conjunto ligadinho aqui, ó, para simbolizar que esses aqui são os vermelhos. Então, pôr um V ali para representar vermelho, tá bom? Então, essa é a segunda informação que a gente teve lá do problema. Depois, dizia o quê? Que o azul valeria a mesma quantia de amarelo e vermelho junto. Então, olha aqui de novo o que a professora vai fazer. Se eu tenho amarelo, esse valor, vamos voltar aqui para vocês. Esse valor de amarelo. Esse valor aqui junto é o vermelho. Se eu juntar tudo isso aqui, eu vou ter o azul. Então, vamos fazer aqui, ó, vou representar de novo. Eu vou pegar o conjunto do 250, que é o amarelo, vou ligar, ó, vou fazer um outro conjunto aqui ligado, que é esse de cima aqui, 250 mais aquele lá, ligadinho aqui, ó, 150. Então, olha os rabiscos que a professora fez aqui, ó, tá? Então, eu tinha azul, vermelho, desculpe, amarelo, vermelho e agora é o azul. Então, aqui, ó, o A, né? E a letrinha Z. Deixa eu fazer de frente assim para não errar. Então, AZ, tá? AZ é esse de baixo. Amarelo, vermelho, azul. São as informações que eu tinha lá do problema. Então, por isso que a professora fez esses rabiscos assim, né? Fazendo círculos e conjuntos e agrupando um com o outro. Porque a gente, já falei para vocês que é importante a gente fazer rabisco, para a gente poder pôr os nossos pensamentos em ordem para poder resolver problemas. Se a gente quiser indicar assim para uma conta, às vezes a gente pode se perder. E no meio do caminho a gente não sabe para onde vai. Se é para cá, ou se é para cá, ou se é para onde, né? Então, por isso que a gente faz rabisco, que a professora também faz. Eu estou ensinando vocês a fazer igual, tá bom? Então, tá bom. A professora desenhou os rabiscos ali dos números, né, dos conjuntos de cada uma das, né, das nossas informações que a gente tinha lá. Agora, ele está perguntando o quê? As verdes. Bem, então eu vou usar aqui, inclusive, uma canetinha verde. E vou fazer assim um outro conjunto agora com ponto de interrogação dentro. Então, olha lá. O que a professora fez? Eu fiz o registro, né? Eu fiz um rabisco de novo de um conjunto e pus um ponto de interrogação para simbolizar que eu quero saber quanto que é esse valor aqui. Bem, para eu achar esse valor, o que eu tenho que fazer com tudo isso aqui? Ó, esse valor de fora é tudo que está aqui dentro. Esses que estão marcados em preto, que a professora escreveu em preto, são o que eu já conheço, que eu já sei. Eu só não sei esse aqui. O que eu tenho que fazer?
Bem, primeiro eu vou precisar achar o valor total daquilo que eu já conheço. Quanto será que é tudo aquilo que eu já sei, que a informação do problema me deu? Eu vou ter que fazer uma conta, não é? Então vamos lá, vamos fazer essa conta. A professora vai rabiscar de novo aqui o papel, agora fazendo uma operação. Eu já mostro para vocês. Então nós vamos pegar 250, que era o azul, 250. Vamos juntar com os valores que nós tínhamos, né, no vermelho, que era 250 mais 150, né, que é, vamos lá, então, 250 mais 150, que são os vermelhos. Mais, agora, os azuis, 250 mais 250 mais 150. Então, olha aqui, ó. A professora fez o registro dessas operações, de tudo isso que estava dentro, que eu conheço, tá? Que tudo isso aqui eu já conheço, porque o problema me deu. Então, eu vou agora fazer a soma de tudo isso aqui, né? Vamos fazer a soma lá. Então, vamos ver. O que a professora já sabe? A professora precisa ficar armando todas essas contas? Bem, depende, né? Se você quiser armar, até daria para armar. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o quê? A gente vai agrupar em pedaços, em partes. Vamos fazer agrupamentos em partes, que daí fica mais fácil de calcular. Então a professora vai fazer aqui para ela, já mostro para vocês aí, tá? Vamos pegar uma outra cor de canetinha, vamos lá. O que eu sei sobre 250 com 250? Então o que eu sei sobre isso aqui, ó? Esses dois valores. Bem, lembra que a professora já fez em outra aula o cálculo, quando termina em zeros, a gente pode pegar só os números da frente para poder fazer o cálculo, depois só repetir os zeros, né? Bem, eu vou desconsiderar 2 zeros, depois eu vou precisar deles. 25 mais 25. Quanto que dá 25 mais 25? 50, né? Então, 0 mais 0 é 0. Então, é 50 e o zero do lado. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. 50... com o zerinho do lado que eu estou considerando lá. Então, olha lá. O 25 que eu tinha aqui, com esse 25 que eu tinha aqui, eu achei o 50. Daí, esses dois zeros, 0 mais 0, deu esse outro zero aqui, tá bom? Então, esse é um jeito da gente fazer a conta com tranquilidade. Agora, vamos ver a próxima. Ah, eu tenho de novo 250 com 250 aqui, professora. Olha lá. Então, olha o que a professora achou aqui, ó. De novo, se eu tenho a mesma operação que eu já fiz antes, eu preciso repetir tudo aquilo de novo? Não, porque eu já sei. Quanto que vale? 500. Ótimo, 500. E agora, o que sobrou? O 150 com 150. Vamos fazer na mesma condição? 15 daqui com esse 15 de lá. Quanto dá? 30. E 0 mais 0, 0. Então vai ficar mais quanto? Aqui com esse, eu vou puxar aqui, ó, esse com esse. Puxei aqui, isso aqui vai dar 300. Ó, porque era 30, né? 15 com 15 dava 30, e mais o 0 com o 0 que deu 0 aqui, ok? Então, essa conta aqui, ó, do 500 e do 300, agora eu vou ter que juntar. O que é 500 mais 500? É 1000. Mais 300, 1.300. Ótimo, então eu vou colocar já direto aqui, ó, do ladinho. Vamos somar aqui, para, né, fazer essas somatórias assim, ó. 1.300. Vamos colocar aqui do ladinho, ó, tá? 500 mais 500, 1.000. 1.000 mais 300, 1.300. Isso que eu achei é o valor desses meninos que eu já conhecia. E agora, o que eu tenho que fazer? Para achar esse menino aqui, ó, esse verdinho, eu tenho esse total. E tem aquele lá que eu já conheci dos outros aqui, agrupando todos esses. O que a professora tem que fazer agora? Para descobrir esse verde, eu tenho que pegar o total e retirar todos esses para descobrir quanto que ficou aqui. Que conta que é essa? Isso, muito bem, é uma conta de subtração, né? Então, olha o que a professora vai fazer. Eu vou pegar o 1.750, né? O 1.750 que é o total que a professora tinha lá, olha como é que é o total. A professora repetiu ele aqui. Agora, eu vou diminuir do 1.300. Então, vamos lá. Vamos diminuir 1.300 menos 1.300.
Olha como é que ficou. Ok? Agora vamos fazer a operação. Né? Vamos começar pela unidade. Bem, 0 com 0, 0 menos nada, ou 0 menos 0 é 0, né? Agora eu tenho 5 menos 0, vai ser 5. 7 tirando 3. Quanto que é 7 tirando 3? Se você não sabe, pega nos dedos lá. É 4. 1 menos 1 é 0. Então, olha como é que ficou a nossa operação de menos, ou de subtração. 1.750 menos 1.300 é 450. Então, o que é esse 450, professora? Esse 450 é esse carinha aqui, ó. A quantidade de verdes que eu queria saber, que era essa a minha pergunta, né? Quantos são as verdes? Então, quantos são as verdes? 450, né? Então, vamos ver aí no registro como é que ficou? Lá vai aparecer para vocês. Aquilo que a professora fez aqui, vai aparecer para vocês tudo isso ali, ó. O vermelho, daí o azul, né, que é a junção de tudo, e mais a resposta que era 450. Ok? Bem, então a gente resolveu um problema. Agora a gente vai resolver mais um problema. Vamos ver aí na nossa telinha. Vai aparecer para vocês. Agora nós vamos fazer um problema que é um problema de transformação. Por que de transformação? Porque a gente vai usar umas medidas e vamos transformar essas medidas, né? Então vamos ler lá nas informações que a gente tem nesse problema. Acompanhe com a professora. Um trem saiu da primeira estação com 412 passageiros. Então saiu com 412. Na segunda estação desceram 90. Então 90 passageiros desceram na primeira estação. Depois subiram, né, nessa mesma estação, ao passo que desceram 90, subiram 186 passageiros. Aí ele seguiu para a terceira estação e nessa terceira estação subiram 148 passageiros. Qual foi a movimentação na quarta estação, né, quando o trem chegou lá na quarta estação? O que aconteceu lá? Porque quando ele foi para a quinta estação, ele chegou só com 256 passageiros. Nossa, veja quantas informações. E a professora fez aqui a anotação, ó, das coisas mais importantes que o problema deu para a professora, né? Então eu coloquei aqui, ó, vamos observar aqui no quadro que a professora fez, ó, eu peguei o total de passageiros que ele saiu lá da primeira estação, né? Ele saiu com esse total. Depois, na segunda estação, desceu 90, subiu 180. Então olha aqui, ó, a flechinha de desce, a flechinha de sobe, né? Aqui é a segunda estação, ó, a primeira aqui é a segunda. Na terceira, o que aconteceu? Ó, flechinha de subida, subiram todos esses passageiros. Na quarta estação aconteceu alguma coisa que eu não sei, e lá na quinta, ele chegou lá na quinta com 256 passageiros. E eu quero saber o que aconteceu aqui no meio, ó. Nessa parte da minha história da estação, lá das viagens, o que aconteceu nessa quarta estação, que é o que eu quero saber. Bem, para a gente resolver esse problema, a gente pode fazer também os nossos rabiscos, né? Fazer os nossos riscos, fazer os nossos conjuntos. Mas a professora trouxe aí no slide a movimentação desse trenzinho. Então vamos ver como é que ficou primeiro? Então vejam, ele saiu da primeira estação para a segunda. Vamos lá. Saiu. O que aconteceu na segunda estação? Desceu 90, subiu 186. Então, olha o que a professora vai fazer aqui no papel. Então, a professora pegou aqui o nosso papel e eu vou fazer as operações nesse papel. Eu tinha 412 passageiros lá no início, não é verdade? Quando sai, significa o quê? Quando desce passageiro do trem ou do ônibus, né? O que acontece? Aumenta ou diminui passageiros? No caso, quando está descendo. Diminuiu passageiros de dentro do trem ou de dentro do ônibus, se fosse um ônibus, né? Então, o que eu faço? Uma subtração. Então, eu vou diminuir do 412, eu vou diminuir 90. Muito bem. Diminuir 90. Como que eu faço o cálculo aqui? 2 menos 0 é 2. Agora, eu tenho aqui, ó, vejam aqui com a professora, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma dezena e eu quero tirar 90 dezenas.
ou, desculpe, 9 dezenas, né? Porque é 90 unidades. Eu tenho uma dezena e quero tirar 9. Eu consigo tirar 9 dezenas se eu só tenho uma? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reagrupar dessas 4, uma para cá. Então, olha lá. Eu vou tirar uma para cá, vou emprestar aqui, e essa unidade, essa centena que está aqui, que era 4, vai virar 3 centenas. Olha lá como é que ficou a operação da professora, tá? Então, eu reagrupei, eu tirei uma centena, dei uma centena aqui para as dezenas para transformar a dezena em 11 dezenas. Agora, eu posso tirar 9 de 11? Posso, né? Quanto que dá? Quanto que sobra se eu tirar 9 de 11? Vai sobrar 2. Então, vamos lá. Vamos colocar 2 aqui. Agora, o 3 não tem nada para retirar dele. Eu vou repetir ele aqui embaixo. Então, 322 quando desceram 90. Mas o problema falou que agora ele subiu 186. Se subiu, eu vou pôr mais. 186. Vamos somar agora esse valor com esse aqui. Então, 2 mais 6, 8. 2 mais 8 é 10. Bem, 10, eu não posso deixar 10 sozinho aqui, né? Ou melhor, colocar os dois algarismos, né? 1 e o 0 aqui. Então, eu vou pôr o 0 aqui e o 1 do 10, que é 10 dezenas, vai ser agrupada lá na centena. Então, olha como é que a professora fez. Né? Ficou assim. O 1 ficou aqui, o 0 do 10 dezenas ficou aqui e uma centena subiu para lá. Agora, somando aqui, 1 mais 3 mais 1 dá 5. Né? 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Então, nessa segunda parada, o que aconteceu? 508 passageiros estavam no trem. Então, vamos continuar olhando aí na nossa telinha para aparecer para vocês o restante. 508, olha, aquilo que nós achamos. Agora vai para a terceira estação. O que aconteceu na terceira estação? Subiram 148. Bem, subiu 148, então se subiu, acrescentou. Não acrescentou? Ficou mais passageiros. Então vamos agrupar agora aqui no 508 mais 148. Mais 148. Então olha o que a professora fez. Pegamos o 508 que a gente já tinha, vamos acrescentar 148. Então vamos fazer a conta. 8 mais 8, quanto dá? Isso, 16. A mesma coisa que eu fiz lá na outra operação vai acontecer aqui, ó. O 6 fica aqui e eu vou agrupar uma dezena lá para cima, né? Agrupei uma dezena. Olha como é que ficou. 16, ficou 6 aqui e uma dezena foi para cá. Agora eu vou somar aqui, ó. 4 mais 1. 4 mais 1 é 5 dezenas. Então, uma dezena mais 4 dezenas, 5 dezenas. E 5 centenas mais uma centena, 6 centenas, ok? 656. Vamos acompanhar na nossa telinha o que aconteceu agora? Então lá, 656 na terceira estação. Quarta estação, passamos. Nós não sabemos o que aconteceu nessa quarta estação, né? A gente não sabe, porque a pergunta é bem essa, né? O que aconteceu nessa quarta estação. E agora na última, o que aconteceu? Na última, nós chegamos lá com 256 passageiros. Bem, olha aqui para a professora agora. Se eu tinha 656 passageiros, né, ali chegando na quarta estação. Quando foi para a quinta, ficou com 256. Diminuiu ou aumentou? Diminuiu passageiros, né? Eu tinha 656 e fiquei no final com 256. O que aconteceu na quarta? Desceram ou subiram passageiros? Muito bem. Se diminuiu no final, significa que na quarta desceram passageiros. Então a gente vai fazer qual operação? A de subtração. Então nós vamos pegar 656 passageiros e vamos retirar aqueles que estavam lá no final, né, que é 256, para descobrir o que aconteceu lá na quarta estação. Então o que aconteceu? 6 menos 6, 0. 5 menos 5, 0. 6 menos 2, 4. O que eu encontrei aqui? 400. Então, vamos ver aí na nossa telinha de novo? Vai aparecer para vocês.
Então, na quarta estação, desceram os 400. Por que desceram 400? Porque para chegar a ficar no final com 256, aqueles 600 que tinha antes, né, que era 656, eu tive que diminuir também 400 para encontrar o 256. Não é verdade? Então, se eu pegar 656 menos 400, eu vou achar 256. E 256 é o final, né, da nossa estação, das estações que passaram lá, o trem pegando as pessoas, deixando as pessoas e recolhendo pessoas para chegar, né, até o final. Compreendido? Entenderam por que a gente tem que fazer um monte, pôr as ideias no papel e inclusive esse desenho que a professora mostrou aí do trenzinho andando, você pode fazer no caderno, você pode fazer, em vez de fazer o trem, pode fazer uma bolinha andando para representar o trem, um risquinho, um quadradinho, o que você quiser para representar, para você pôr no papel a tua ideia. E aí você chega no final e encontra mais tranquilamente, porque não é muito fácil, né? Porque lembra que a professora falou, a gente precisa de esforço para aprender, né, a matemática, não é uma coisa assim também que a gente fala assim, ó, pim, 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 e apareceu na nossa cabeça as ideias. A gente precisa pensar, ter um pouquinho de esforço, se concentrar, ter atenção e rabiscar. Aí a gente vai encontrando as respostas que a gente quer. Ok? Bem, aí a gente fez 2 problemas, é o que deu para nós fazer na nossa aula de hoje. A gente pode fazer muito mais, mas é o que o nosso tempo já está terminando, né? E a gente não vai ter muito mais para a gente fazer. Mas lá no site a professora vai pôr tarefa para vocês. Mas antes de a gente falar da tarefa, será que a gente cumpriu o nosso objetivo do dia de hoje? Vamos olhar o que era o nosso objetivo do dia de hoje? Vamos retomar ele? Vamos ver? Então, o objetivo da nossa aula de hoje era resolver situações, problemas envolvendo as ideias da adição e da subtração. A gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu resolver problemas envolvendo as ideias da adição e da subtração? Então, se a gente conseguiu, a gente atingiu o nosso objetivo, não é verdade? Muito bem. Mas e qual que é a tarefa, professora? O que a gente pôs lá, o que a professora colocou lá para vocês resolverem, né? Na nossa tarefa no site. Vamos olhar qual que é a tarefa? Isso, a tarefa nós temos então, né, a tarefa lá. Na granja Cocoricó, a produção de ovos em 3 dias consecutivos foi excelente. Veja o quadro. Então, esse quadro abaixo aí está mostrando as produções de ovos durante aqueles 3 dias. Na segunda-feira, estava lá, então, a produção de 1.374 ovos. Na terça-feira, tinha 582 ovos a mais que a segunda. Veja, não era só 582, era 582 a mais. E na quarta-feira tinha 220 ovos a mais que nos 2 primeiros dias juntos. Então, os 2 primeiros dias juntos, mais aquele 228, era a produção da quarta-feira. E a professora pergunta qual é o total de ovos produzidos na granja nesses 3 dias. Ok? Entenderam a tarefa? Viu que não é difícil de fazer. As ideias que a professora usou aqui na aula de hoje dá pra gente aplicar aí nesse problema para resolvê-lo, ok? Então você vai praticar, e se tiver que errar não tem problema, a gente conserta, amanhã a gente corrige, né? Ou na próxima aula a gente corrige e você vai poder daí também arrumar no seu caderno. Não se preocupe, o importante é que você tente, se esforce para responder e na próxima aula a gente vai verificar se a gente fez certo ou se a gente vai precisar arrumar. Beleza? Ok? Então a nossa aula está chegando no fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E o mais importante, o que é? Muito bem, aprendido, né? Que vocês tenham aprendido, ok? A gente fica por aqui. Já estou morrendo de saudade. Fica em casa, se cuida, tá? E ó, um beijinho e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silmara. Olá pessoal, eu sou a professora Cristina, nós somos da Escola Orival e hoje nós viemos dar continuidade na aula de Formação Humana e Ensino Religioso.
Mas antes, a professora Silmara tem um vídeo para mostrar para vocês. Lembram da nossa aula passada? Que nós trabalhamos a pluralidade cultural, a diversidade e no finalzinho da aula nós pedimos uma tarefa, que era a composição de rostos. Várias crianças nos mandaram. Vamos ver o vídeo? Parabéns a todos que nos mandaram foto e pelo empenho de cada um de vocês. Tenho certeza que vocês aí de casa fizeram trabalhos lindos. Guardem, porque quando a gente voltar, vocês vão levar para a escola para discutir com os colegas e com os professores. Isso aí, pessoal, parabéns! Agora nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Vamos ver na tela? Respeito às diferenças, mitos e crenças religiosas. Agora os objetivos. Os objetivos: conhecer as diferentes manifestações religiosas e refletir a importância do respeito na vida dos seres humanos. Prestaram atenção nos objetivos, pessoal? Isso mesmo, prestaram muita atenção, porque agora observem aqui na bancada. Aqui na bancada nós trouxemos algumas letras e essas letras vão formar uma palavra muito importante. E vocês aí em casa vão tentar adivinhar qual é esta palavra. Mas para ajudar vocês aí em casa, nós trouxemos algumas pistas. Então, a professora Silmara vai mostrar as pistas e vocês vão tentar adivinhar. Vamos à primeira pista? Vamos lá. Vejam que essa palavra está toda embaralhada. E é uma palavra mágica, muito importante. A primeira pista está nos objetivos da nossa aula. E aí, pessoal? Está nos objetivos da aula. Quem prestou atenção nos objetivos? Já estão tentando adivinhar aí em casa? Tá difícil? Vamos a mais uma dica, prof. Vamos para a segunda pista. Esta palavra começa com R. Agora está um pouco mais fácil. Olha a letra R aqui. Vamos começar a montar a palavra. Está nos objetivos, começa com R. Alguém aí em casa já descobriu a palavra? Ainda não? Vamos a mais uma pista. A terceira pista é responsável, é necessária para o bom convívio social. E agora? Agora ficou mais fácil, né, pessoal? Está nos objetivos, começa com a letra R e é necessária para o bom convívio social. Então quer dizer que sem esta palavra, nós não podemos conviver bem. E aí, eu acho que vocês já conseguiram descobrir. Mas vamos a mais uma pista. Tá bem fácil agora, professora Cristina. Termina com a letra O. Agora ficou fácil. Termina com a letra O. Quem aí em casa já descobriu a palavra? Então agora a professora vai montar e aí vamos ver quem acertou. Quem será que acertou aí em casa? Eu acho que todo mundo acertou. E quem não acertou, agora descobriu, né? Parabéns aí quem conseguiu descobrir a palavra. E esta palavra aqui, ó, ela é muito importante para nós. E esta palavra vai nortear a nossa aula de hoje. Certo, pessoal? Então agora, para a gente continuar a partir dessa palavra, vamos ver a definição dessa palavra. Definição de respeito. Sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. Vocês gostam de escutar coisas desagradáveis? Eu não gosto. E você, prof? Não, também não. Tenho certeza
que vocês são todos educados e essa palavra respeito está aí no vocabulário de vocês. Para a próxima tela. Respeito trata-se de um sentimento positivo, admitir a diferença, ter apreço e consideração. O respeito também é visto por muitos como uma forma positiva de obediência e cumprimento de regras, como respeitar as leis do município, do estado e do país. Vocês viram como esta palavra é importante para nós? Nós precisamos respeitar as leis. E aproveitando isso, a professora trouxe 2 leis importantes para o nosso país. E para nós também, claro. Vamos ver a primeira lei? É o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seu capítulo 2, garante o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade das crianças e adolescentes. Viram como está grifado lá a palavra respeito? Isso mesmo. E tem mais uma lei que é muito importante para nós e nós devemos respeitar também. Vamos lá ver na tela? É a lei da Constituição Federal Brasileira. Lá no artigo 5º da Constituição Brasileira, garante o respeito a todas as religiões e culturas. Vocês perceberam como é importante esta palavra? E tem a ver com a nossa aula, com a aula anterior, para quem assistiu e acompanhou, e a nossa aula de hoje, onde nós cuidamos com a questão do respeito às diferenças, às diferentes crenças, costumes, culturas religiosas. Não é, professora Silmara? Isso mesmo. Então, agora nós vamos continuar. Isso aí, não podemos esquecer do nosso jogo. Isso mesmo. Então agora nós vamos fazer um jogo com vocês aí em casa. E fiquem muito espertos, porque vocês aí vão fazer um sinal de positivo, vocês vão curtir se vocês verem um sentimento de respeito numa figura que a professora Silmara vai mostrar. Se vocês não verem sentimento de respeito, vocês não vão curtir. E para isso, a professora trouxe aqui 2 símbolos de curtir, esse não curtir, e esse de curtir. Então, vocês vão fazer em casa e a professora Cris vai fazer aqui. Então, vamos observar lá qual é a imagem que a professora Silmara vai mostrar. Vejam aqui, pessoal, a primeira imagem. Vocês acham que essas crianças aqui são iguais, são diferentes? São todas diferentes, de etnias diferentes, de crenças diferentes, de religiões diferentes, cor da pele, mas elas estão unidas, todas juntas. Será que existe o sentimento de respeito aqui nessa imagem, professora Cris? E aí, pessoal de casa? Eu espero que vocês tenham curtido esta foto, esta imagem, porque nós podemos ver sim, prof. Silmara, um respeito mútuo entre as crianças. E na próxima, vejam que eles estão brigando. Tem uma menininha ali, ó, que nem foi ajudar os colegas que estão brigando. Será que briga é legal? Será que existe sentimento de respeito nessa imagem? Eu espero que o pessoal de casa não curta essa imagem se eles verem, porque a gente não vê sentimento de respeito, não é mesmo, pessoal? E a próxima? Vamos ver. Olha que linda essa imagem, cheia de afeto, de amizade, de carinho. Será que vamos curtir essa imagem? E aí, pessoal? Isso mesmo, nós vamos curtir sim essa imagem. Tem muito respeito e inclusão, professora Silmara. Isso aí. Na próxima, veja a menininha aqui triste, excluída, os colegas conversando, lá brincando. A gente vê muito isso lá na escola. Quando uma criança fica triste no cantinho, ninguém chama para brincar, mas daí a professora conversa e vê que essa colega que estava ali no cantinho é tão legal quanto os outros. Será que essa imagem tem sentimento de respeito? E aí, pessoal de casa? O que vocês acham? Vocês não devem agir assim com os colegas, não é mesmo? Então, ó, nós não vamos curtir essa imagem, não é? Não é legal ser assim com os amigos. E a próxima imagem? O que será essa imagem?
Será que nós vamos curtir ou não vamos curtir essa imagem, Prof. Cris? Então, o pessoal de casa deve estar se perguntando: o que essa figura quer nos mostrar? Esta figura está mostrando algumas diferentes crenças religiosas. E eu acredito que nós devemos curtir. Por quê? Porque cada um tem o direito de expressar a sua fé e seguir a sua religião. Religião? Mas o que é religião? Boa pergunta, professora Silmara. Eu acredito que lá em casa muitos estão se perguntando sobre esta palavra, que não entendem o significado dela. Mas eu trouxe a explicação. Vamos ver na tela? O que é religião? É um conjunto de crenças que ligam as pessoas com a espiritualidade. Cada uma das religiões possui suas histórias, seus símbolos, tradições e práticas religiosas, como o casamento. Cada prática religiosa tem a sua forma de fazer o casamento. Assim também o batismo, existe meditação, danças, música, entre outros. Vocês perceberam como existem diferentes formas de religião? Mas para vocês entenderem melhor, nós trouxemos um vídeo onde mostra 5 crianças e suas diferentes crenças religiosas. Vamos assistir?
as crianças estão indo nos seus espaços de orações. Várias etnias, crenças diferentes, como aqui no nosso país. Também tem essas crenças, essas etnias, que fazem aquela prática de oração. Não é mesmo, prof? É isso aí, pessoal. Cada um com a sua etnia, com a sua forma de expressar a sua fé, certo? Agora, nós vamos retomar a nossa aula. Vamos ver se a gente alcançou os objetivos que a gente propôs. Mas, prof, antes disso, vamos ler a frase. Nós já estávamos esquecendo da frase. Cada pessoa tem o direito de expressar a sua fé, porém, cada um tem o dever de respeitar o outro. Nunca esqueçam disso, pessoal. Nós temos que respeitar uns aos outros. Agora vamos retomar os nossos objetivos da aula. Então, ali tem até uma imagem, né? Dos diferentes culturas religiosas, diferentes tradições, crenças. E o primeiro objetivo lá era qual? Conhecer as diferentes culturas religiosas. Então, nós trouxemos algumas aqui para vocês observarem e conhecerem, né? As suas crenças, os seus costumes. Eu acredito que vocês conseguiram ver um pouquinho das nossas diferenças que existem dentro do nosso país e do mundo também, certo? E outro objetivo era sobre refletir. Então, o nosso objetivo maior é refletir sobre as nossas atitudes, sobre o respeito que devemos ter uns para com os outros. O respeito ele deve ser mútuo, sempre, certo? Não esqueçam isso. Mas agora nós vamos à tarefa da nossa aula. Então, pessoal, a tarefa. Sua família participa de uma comunidade religiosa? Então, vejam lá, converse com a família. Veja que religião vocês são. Vocês vão escrever aqui. A segunda, desenhe uma prática religiosa e descreva o que você desenhou. Lá a professora Cris já explicou a prática religiosa, os casamentos, os batismos. Pode ser da religião de vocês. Vocês vão colocar, vão desenhar e vão descrever ao lado. Não esqueçam que essa tarefa vai ser enviada pela escola e pela professora. Guarde, porque daí quando voltar as aulas nós vamos discutir sobre isso. Tá, pessoal? E agora, para terminar a nossa aula, vamos ver a nossa frase. Essa frase foi lá da primeira aula. Isso mesmo. Então, não esqueçam dessa frase. A cultura de cada povo é um tesouro que deve ser respeitado e valorizado. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Fiquem em casa, se cuidem e beijos. Isso mesmo, pessoal. Um grande abraço e se cuidem. Até a próxima aula. Tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Nas histórias ainda. Vamos escrever a palavra girafa. Olhem bem o som, ó. Girafa. R-A. Isso. Qual G será que eu escrevo? Tem dois G nas famílias. Tem o G com J e tem o G com G. Muito bem. Qual é? Muito bem. 6 esse daqui. 5, 6, 7, 8, 9, 11. Já fiz errado. Não.
Música